Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos começar o culto dessa noite. Estamos em culto de oração e o nosso objetivo hoje é colocar diante de Deus os nossos pedidos, nossa gratidão. Então nós vamos fazer isso inicialmente, sozinhos, individualmente, né? Vamos estar colocando diante do Senhor a vida da gente, as necessidades da gente, os pedidos que nós temos individualmente para fazer. Estamos num culto de oração e o que mais devemos fazer hoje é, na verdade, orar. Eu acho que se baixar um pouco o som, evita essa... O som deve estar muito alto, viu, irmão? Pai, nós queremos te dar graças por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Na verdade, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que abençoa as nossas vidas. Então nós queremos louvar o teu nome, porque esse dia que nós vivemos foi bênção do Senhor para a vida da gente. Queremos agradecer porque nessa noite estamos na tua casa e nós viemos aqui para buscar a tua presença em oração, para agradecer ao Senhor não somente pelo dia de hoje, mas por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da gente. Muito obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e misericórdia. E agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor se compadeça de nós. Nós viemos aqui, meu Pai, para buscar a tua presença, a fim de também interceder ao Senhor em favor dos teus filhos que estão carecendo da tua interferência. Pelo amor de Jesus, meu Deus, inclina o nosso coração na direção do Senhor, tira da nossa mente toda e qualquer preocupação secular, pessoal, dá que nessa noite sejamos verdadeiramente sintonizados no Senhor e que o Senhor possa não só ouvir a nossa voz, mas responder às nossas petições para o louvor e glória do nome do Senhor. Dá-nos, portanto, tua direção e derrama sobre nós a cada dia a tua graça. É o que nós oramos, meu Pai, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor nesse momento, meus irmãos. Vamos convidar o grupo de louvor para que a gente possa cantar com eles. Ei. Graça e paz, irmãos. Amém? Gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé, para que a gente possa estar louvando. Antes da gente louvar, tá ruim assim. Antes da gente louvar, eu gostaria de ler João 20, 29, que fala assim: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram.
Porque às vezes a gente não consegue ter fé, meus irmãos. Às vezes nós vamos a um restaurante, nós comemos a comida que é servida. Nós não sabemos qual foi feita aquela comida e por fé a gente come. A gente vai à farmácia, a gente toma aqueles remédios, a gente não sabe, a gente acredita no farmacêutico, a gente usa a fé. A gente vai fazer uma cirurgia pela fé nos anestesiologistas, nos cirurgiões. Pela fé, a gente acaba fazendo aquela cirurgia. Então, em Efésios 2:8, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Porque como podemos colocar nossa fé em garçons, em farmacêuticos, em cirurgiões, mas não conseguimos ter fé no nosso Deus Todo-Poderoso? Aí essa é a pergunta que fica nesse culto hoje de doutrina e oração. E é nesse espírito que eu gostaria de louvar como os irmãos... Quero ser como criança, porque é assim que o Senhor deseja que sejamos, como crianças, para entrar no reino dos céus, mediante a nossa fé.
quente do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Jesus. Abraça-me. Com teus braços de amor. Vamos continuar louvando, irmãos, dizendo que o nosso Deus, Ele é soberano, que todo o nosso eu, toda a nossa vontade de crescer, de estar acima do que Deus tem preparado para a gente, que seja repreendida em nome de Jesus. Porque todas as vezes que nós tentamos ser autossuficientes, nós sentimos aquelas pessoas, né, que buscam realmente ao Senhor. Eu assim, me sinto. Quando eu, assim, penso assim, pronto, já posso tudo. Não, mas eu não posso nada, só posso naquele que me fortalece. E a gente se incomoda, a gente sente. E que esse sentimento de crescer, de ser maior que o Senhor, de ser o maior na igreja, o maior onde quer que você esteja, se não for na dependência do Senhor, vamos repreender em nome de Jesus. Só o nosso Deus, Ele é soberano. Ele é absoluto. se desejarem, Isaías 44, versos de 1 a 6. Esse texto é intitulado A Soberania de Deus e a Vaidade dos Ídolos. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, do verso 1 até o verso 6. Está ali no projetor. Vou ler os versos ímpares e os irmãos em uníssono farão a leitura dos versos pares. O texto diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu,
e tu, ó Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender e aplicar na vida da gente a sua palavra. É bom saber que nós servimos a um Deus exatamente assim, grande, tremendo e fiel. Nesse momento, meus irmãos, nós iremos colocar diante dos irmãos a oportunidade. Se os irmãos tiverem algum pedido a fazer para que a gente possa orar nessa noite, os irmãos podem fazer um pedido pessoal a respeito de alguém também que os irmãos conheçam, que está necessitando da intervenção da graça de Deus. Esse é o momento, então, onde a gente tem a oportunidade de colocar esses pedidos diante do Senhor. Ok, orar por Valdemar e pelas famílias que estão enlutadas. Há outro pedido? Amém. Agradecer também a Deus pelo irmão Joca, não é? O irmão Joca a gente teve um contato com ele ontem, e a palavra do irmão Joca foi de que o parecer do médico é que ele está completamente restabelecido e que ele não precisa de mais tratamento, porque Deus, na verdade, operou grandemente na vida do irmão Joca. A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. Que a gente esteja agradecendo a Deus pela vida do irmão Joca. Há outro pedido, irmãos?
Ok. Há outro pedido? Amém. Bem, meus irmãos, vamos estar orando então. Vamos pedir ao irmão Glaucio que esteja orando pelos enfermos, né, que foram aqui mencionados, né, o Valdemar, as famílias enlutadas, a Ângela. Agradecer também pelo restabelecimento que Deus tem dado ao irmão Joca e a Jamile, pela proteção que Deus tem dado a muitos dos seus filhos em meio a toda essa pandemia. Que Deus continue cuidando da gente e nos dando o livramento necessário. Mas eu gostaria também de pedir, vamos pedir à irmã Poliana, que nos dirija a Deus em oração, pedindo pela nossa cidade, não é? Pela paz da nossa cidade, pelas eleições que estão chegando aí, para que Deus possa estar nos ajudando a tomar as decisões certas e que, por outro lado, não haja nenhum problema, não é? Em meio a toda esse período de pleito eleitoral, que Deus esteja no controle de todas as coisas, encaminhando todas as coisas para o bem-estar da nossa cidade. Então, a irmã Poliana, logo depois do irmão Glaucio, estará orando nesse sentido. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, meu Deus, pela chuva que rega a terra, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Amém. E nesse momento, Senhor, queremos te apresentar a nossa cidade. Porque, ó Deus, a tua palavra nos adverte que na paz da cidade nós também teremos paz. É verdade. Então, Senhor, nós colocamos diante de ti essa cidade, Pai. Guarda essa cidade, Senhor, livra de todo o mal. Sabemos, meu Deus, que de todos os lados que olhamos, vemos violência, vemos corrupção, vemos tantos males, ó Deus, mas também sabemos, ó Pai, e podemos contemplar o Teu poder, sabemos que só em Ti há solução para todas essas coisas, ó Pai. Rogamos ao Senhor pelos homens e mulheres que residem aqui nessa cidade. Rogamos ao Senhor pelos jovens, pelas crianças, pelos mais velhos, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia da população de Baitaba. Pai, em nome de Jesus, estabelece o teu trono, a tua vontade aqui nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, te apresentamos esse período de pleito eleitoral. Sabemos que nenhuma autoridade, Deus, é constituída sem a tua vontade, sem a tua permissão, sem que o Senhor, ó Pai, possa outorgar-lhes tal autoridade. Então, Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua providência, que não seja feita a vontade de homens, ó Deus, mas que a tua vontade prevaleça em nossa cidade, que o Senhor que vê e sabe de todas as coisas, o Senhor já sabe do amanhã, o Senhor sabe do que será, o Senhor contempla além dos nossos olhos, ó Pai. O Senhor sabe o que é o melhor para o Baitaba, meu Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o que será melhor, quais intervenções serão de fato necessárias, para que de verdade, Senhor, o Baitaba possa progredir. Entra com a tua providência, Pai. Faz tão somente a tua vontade, Senhor. Porque a nossa esperança, Deus, não está nos candidatos, não está em prefeitos, em vereadores, a nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que sejam eleitos apenas aqueles que o Senhor desejar, que seja melhor para o Baitaba, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento também Tu estejas a acalmar os ânimos, ó Pai. Acalmar aqueles que têm colocado a sua esperança no homem, meu Deus. Aqueles que têm colocado a sua confiança no braço humano, meu Pai. Tenha misericórdia.
Acalma os ânimos, Senhor. Dissipa todo espírito de violência. Ó Deus, de prostituição, de drogatização da nossa cidade, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Livra a nossa cidade de todos esses males, ó Deus. Assim também rogamos por Aurelino Leal, por Maraú, Senhor, por Ibirapitanga e tantos municípios próximos a nós. Tenha misericórdia, Senhor. Faz tão somente o teu querer. Olha para nós, Senhor, pobres, carentes, necessitados do Senhor. Olha para aquele, meu Deus, que nesse momento se encontra aflito, por não ter o que comer, por não ter o que vestir, por não ter onde repousar a sua cabeça. Tenha misericórdia, Pai. Olha para a nossa situação em saúde, em educação, ó Pai. E faz, ó Deus, algo novo, não apenas no nosso município, mas no nosso país, Pai. Tem misericórdia. Sara, Deus, a nossa nação. É o que em nome de Jesus nós clamamos. Clamando o teu poder, a tua misericórdia, a tua intervenção, Senhor, o teu socorro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós concordamos, meu Senhor, com a oração da tua serva. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor conceda um período eleitoral, ó Deus, de paz. E que tenhamos, ó Deus, um processo dentro da regularidade. Que haja respeito mútuo, ó Deus, e sobretudo, ó Deus, obediência às leis do nosso país. Pai amado, querido Deus, nós, diante de Ti, apresentamos ao Senhor a nossa gratidão. A gratidão, ó Deus, pela misericórdia dispensada à vida de cada um de nós. A dispensada, ó Deus, na vida de cada servo do Senhor espalhado pela face da terra. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos alvos da Tua misericórdia. E reconhecemos, ó Deus, que por causa dela não somos consumidos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós somos gratos por isso, Pai. Conceda-nos, ó Deus, a graça de vivermos sempre sob os Teus cuidados. Conceda-nos, ó Deus, a graça de termos em nós sempre o Teu Espírito. Pai querido e bom, não tira o Teu Espírito de nós. Nos enche, ó Deus, cada vez mais dele, a ponto, ó Deus, de tudo em nós transparecer, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. E que sejamos instrumentos vivos, ó Deus, em Tuas mãos, para louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Teu povo, ó Deus, está reunido nessa noite. E está reunido, ó Deus, em Teu nome, para adorar, glorificar e bendizê-lo. Estamos, ó Deus, aqui em Teu nome, Jesus, orando, para que o Senhor queira ouvir as nossas orações. E dispensar sobre nós, ó Deus, a graça de termos, ó Deus, as nossas orações ouvidas. E que queira o Senhor, conforme a vossa vontade, atendê-la, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós contemplamos uma época de muita enfermidade. Principalmente, ó Deus, enfermidade emocional. Aonde tem assolado, ó Deus, jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, idosos, ó Deus. Ou seja, uma sociedade que tem definhado, ó Deus, emocionalmente. Pai amado, que pedimos, Senhor, que o Senhor esteja, meu Pai, atuando na vida de cada uma dessas pessoas que sofrem, ó Deus, por essas opressões, ó meu Pai. E que queira o Senhor libertá-las, ó Deus. Queira o Senhor, ó Deus, restaurar a saúde delas. Em especial, ó Deus, nós apresentamos a sobrinha do irmão Guido, Ângela, meu Pai. Entregamos a vida dela em Tuas mãos. Rogamos ao Senhor que queira o Senhor intervir na vida desta jovem. Libertá-la, ó Deus, de tudo que esteja assim, ó Deus, oprimindo ela. Que esteja, ó Deus, trazendo, ó Deus, confusões emocionais. E que ela possa estar, meu Pai, com a sua saúde restaurada, meu Senhor. E que o Senhor possa, ó Deus, e queira, Deus, libertá-la de toda e qualquer enfermidade, Pai. Não só ela, ó Deus, mas todos aqueles que sofrem dessa situação. Esteja o Senhor, ó Deus, agindo com misericórdia. Esteja o Senhor trazendo ao coração dessas pessoas a certeza de que o Senhor traz paz e paz em abundância. Que o Senhor dá vida, ó Deus, e vida abundante. E que eles, ó Deus, possam, meu Deus, descansar em Ti e confiar suas vidas, seus sonhos, seus projetos a Ti, Senhor. E assim seja. Entregamos a vida, Deus, de Valdemar em Tuas mãos. Rogamos, ó Deus, que queira o Senhor, meu Pai, agir com misericórdia na vida dele. Restaurar, meu Deus, a sua saúde. Restabelecendo, ó Deus, a oxigenação. E que ele possa, ó Deus, voltar para a sua casa, para o aconchego da sua família. Alegrando os seus, ó Deus.
Queira também, ó Deus, restaurar a vida espiritual dele, ó Deus, e de toda a sua casa, aproximando-os, ó Deus, cada vez mais de Ti, na fé e na certeza de que o Senhor pode mudar todo e qualquer quadro, Senhor amado. Também agradecemos, ó Deus, o que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida da Tua serva, a Tua filha Jamile, o testemunho dado aqui por Sheila, ó Deus, pela recuperação, aonde vemos, ó Deus, a mão poderosa do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por isso, nós louvamos ao Senhor pela misericórdia dispensada à vida dela, e nós continuamos, ó Deus, a apresentar a vida da Tua serva em Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, queira completar a obra e livrar a Tua filha, meu Deus, de todo e qualquer mal, Senhor. Faz com que a sua família esteja descansada no Senhor, haja, ó Deus, nas suas necessidades, e que todos estejam ali, meu Deus, seguros e descansados, ó Deus, em Ti, dependendo única e exclusivamente do Senhor. Pai amado, Pai querido, agradecemos também pelo que o Senhor tem feito na vida do irmão Joca. Contemplamos, ó Deus, uma enfermidade grave, aonde preocupava, aonde todos estavam ansiosos, ó Deus, mas com fé, meu Deus, entregamos em Tuas mãos, com fé, ó Deus, oramos, e os Teus filhos oraram, e o Senhor sustentou o Teu filho Joca, Deus, e o Senhor restaurou a saúde, curou o Teu filho, e hoje o Teu filho está, Deus, a fazer a Tua obra, está, Deus, a fazer as suas atividades, gozando, ó Deus, de uma boa saúde. Queira o Senhor continuar dispensando a graça sobre a vida do Teu servo. Também agradecemos, ó Deus, a providência, meu Pai, para o recurso, para que o Teu servo honre, ó Deus, todos os compromissos assumidos e não deixe o Teu servo envergonhado, ó Deus, mas nós louvamos, porque até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui o Senhor tem dado condição e cremos, ó Deus, que o Senhor continuará fazendo e o Teu servo logo, logo estará livre desse compromisso financeiro, Pai amado. Para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. Também agradecemos, ó Deus, como fez referência a irmã Terezinha, acerca da graça do Senhor dispensada à vida dos Teus filhos. O Senhor tem protegido a cada um de nós, o Senhor tem nos livrado, ó Deus, dessa enfermidade, apesar de vivermos um quadro pandêmico, ó Deus, aonde essa enfermidade tem assolado, tem tirado tranquilidades, mas o Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos livrado e tem nos guardado pelas Tuas poderosas mãos. Hoje eu ainda conversava com um servo do Senhor em Itabuna e ele fez essa mesma referência. Até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me livrado, eu e a minha casa. E nós cremos que esse é o testemunho de muitos homens e mulheres do Senhor espalhado pela face da terra. Queira o Senhor continuar a livrar os Teus filhos, queira o Senhor continuar a dar direção aos Teus filhos para agirem de maneira responsável, de maneira cuidadosa e, sobretudo, ó Deus, sempre na dependência do Senhor. Pai amado, querido Deus, muito obrigado por tudo. Nos conceda uma noite, ó Deus, em Tua presença. E queira o Senhor receber a nossa adoração, o nosso louvor, ouvir as nossas orações e atendê-las, ó Deus, conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações, ó Deus, conforme a Tua palavra. Enche o Teu servo, ó Deus, de poder e autoridade para trazer, ó Deus, aquilo que Tu tem guardado, ó Deus, para as nossas vidas. E que possamos transformar isso, ó Deus, em atitude de adoração e de louvor ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. 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 Vamos convidar o grupo de louvor, irmãos, para novamente cantarmos. Só queremos dizer para os irmãos que Deus realmente tem feito coisas especiais. A gente tem recebido tantas boas notícias de irmãos que estavam muito enfermos e como a boa mão do Senhor foi favorável com cada um deles. Nós só temos motivo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje também gratos ao Senhor por causa da chuva que cai sobre essa terra, praticamente boa parte da tarde, né? Essa chuva sendo derramada sobre a nossa cidade. Agradecemos a Deus por isso. Isso é bênção de Deus para a vida da nossa cidade. Vamos cantar ao Senhor nesse momento. É o momento de a gente abrir o coração, abrir a boca, derramar a alma diante do nosso Deus e declarar a Ele toda a importância que Ele tem para a vida da gente. Eu vou convidar os irmãos novamente para ficar de pé, para a gente louvar, irmãos.
Eu sei que os momentos têm sido difíceis, mas que o povo do Senhor não seja frio. Que o povo do Senhor seja bênção na terra. Que o Senhor encontre em nós os verdadeiros adoradores que Ele procura. Ai, sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Ai, como a chateada vi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Vem me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, como a chateada vi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. Vamos abrir agora a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 6. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 5, na verdade. Estaremos falando sobre todo o capítulo,
mas vamos ler apenas esses 5 primeiros versículos, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Deus nos ajude a entender e aplicar na vida da gente a sua palavra. Amém? Meus irmãos, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, na verdade, lida com 4 assuntos diferentes. 4 elementos que são importantíssimos para a vida da gente. O primeiro deles é a respeito da pureza pessoal. Isso está nos versos 1 a 8. Nos versos 9 a 10, ele vai novamente enfatizar sobre amor entre irmãos. Nos versos 11 a 12, ele vai falar sobre a importância e necessidade do trabalho na vida do crente. E nos versos 13 a 18, ele vai lidar com a vinda de Jesus. Portanto, são 4 elementos bem distintos, mas ambos importantíssimos para a vida da gente. O que é que Paulo quer com isso? Paulo quer preencher, colocar na vida daquela igreja esses elementos para que a igreja possa se desenvolver de maneira saudável. Por extensão, a gente pode afirmar hoje à noite que Paulo coloca esses 4 assuntos aqui para que eu e você possamos crescer na nossa vida cristã, pessoal, também de maneira saudável. Para isso, Paulo diz então que nós precisamos atentar para a necessidade da pureza pessoal. É interessante que no capítulo 4, Paulo vai começar esse capítulo exatamente com um pedido muito especial. Se você der uma lida nesse capítulo, vai ver nesse versículo, o primeiro, o apóstolo Paulo vai propor que cada crente ande em santidade. E o que é que Paulo necessariamente quer dizer com isso? Vamos ler o verso primeiro mais uma vez? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Há 2 verbos aqui que me chamam a atenção. Primeiro é o verbo andar, depois é o verbo progredir, ou em outra tradução, abundar. Andai, aqui Paulo vai usar essa expressão 2 vezes. De que maneira convém andar, e depois ele diz, assim andai, no mesmo versículo. Uma ênfase importante, porque andai aqui significa que santidade na vida do crente não deve ser algo estático. Santidade na vida do crente não deve ser algo circunstancial. Santidade na vida do crente é um exercício contínuo, diário. Eu sei perfeitamente que quando a gente, por exemplo, vai falar sobre santidade, a gente estuda algumas questões que sempre vão nos chamar a atenção. Mas o que Paulo quer destacar aqui é a necessidade que eu e você temos de progredir na nossa vida espiritual. Essa é a segunda expressão que ele vai usar. Não só andai, mas progredir
cada vez mais. E aqui Paulo está falando, portanto, que santidade tem a ver com volume e intensidade na vida cristã. Que eu não posso ser simplesmente santo, eu tenho que abundar em santidade. A santidade precisa tomar todos os espaços da minha vida. A minha mente, meu coração, os meus lábios, meus ouvidos, os meus olhos, o meu corpo, a minha vida, meu ser, precisam ser possuídos, dominados pela santidade de Deus. Não é possível vivermos de maneira, portanto, agradável a Deus se a gente abrir mão disso aqui. Eu sei que santidade envolve 3 aspectos. Santidade, primeiramente, é uma experiência de separação, de distanciamento do pecado. Se você abrir sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26 e o verso de número 27, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte sobre esse assunto: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Se você olhar, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versos 17 e 18, Paulo vai dizer: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verso 18, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Paulo está dizendo claramente aqui que pecado representa separação, distanciamento, ou digo, santidade significa separação, distanciamento do pecado. Essa tem que ser a atitude que eu e você precisamos assumir a cada dia na vida da gente. Mas pecado também, para Paulo, significa estabelecermos oposição direta ao pecado. Santidade, digo, significa estabelecer oposição direta ao pecado. Se a gente der uma lida na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, o verso de número 13, o apóstolo Paulo chama a atenção exatamente para essa realidade. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A proposta de Paulo é de criar oposição, resistência. O fato de um dia nós termos entregado nossa vida a Jesus e Jesus ter arrancado a gente daquela condição de pecado e de condenação, isso já efetiva em nós a santidade, é separação, é retirada desse ambiente. Mas Paulo diz que não é suficiente apenas sermos arrancados do ambiente de pecado. Nós precisamos diariamente nos opor ao pecado. E Paulo entende que isso é possível e necessário, porque no dia em que nós rendemos nossa vida a Jesus, a nossa vida foi mudada, a nossa natureza, portanto, se tornou outra. Nós temos a natureza do homem espiritual, que Paulo retrata muito bem, escrevendo aos Coríntios. E nesse sentido, a inclinação do nosso coração, o prazer da nossa vida, deve ser em agradar a Deus e nunca em satisfazer o pecado na vida da gente. Fomos separados, santidade envolve isso, mas santidade também envolve oposição direta ao pecado. E santidade também envolve purificação da vida para Deus. E se você olhar a um texto na Bíblia, em Isaías capítulo 6, de 5 a 8, que a gente entende muito bem, né? Sabe muito bem desse texto, quando Isaías se coloca diante de Deus, e ele reconhece todo o seu estado de pecado, coração, mente, lábios completamente impuros, ele é um ser incapaz de se colocar diante da santidade de Deus. E aí Deus envia um anjo
para que possa purificar os lábios de Isaías. E quando ele purifica, e purificar aí é santificar, quando ele santifica a vida de Isaías, a Bíblia diz que Deus formula a seguinte pergunta: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Verso 8. E aí Isaías responde dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Santidade, portanto, implica em separação, oposição direta ao pecado e purificação da nossa vida, para que a gente possa se consagrar a Deus constantemente. É isso que Paulo está tentando colocar para os crentes aqui de Tessalônica. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe perfeitamente que nós, como cristãos, não podemos baixar a guarda. Já fomos mudados, sim. O Espírito de Deus está na vida da gente, sim. Temos acesso à palavra de Deus? Também. Mas a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós, bramando como leão, buscando a melhor maneira de tragar a nossa vida. Agora Paulo vai procurar relacionar aqui alguns motivos que ele considera viáveis para que a gente possa viver constantemente em santidade. O primeiro deles está no verso 1. No verso 1 desse mesmo texto, quando ele diz que santidade aqui é algo que Deus se agrada, convém andar e agradar a Deus. Ele está falando de santidade. Até o verso 8 desse capítulo 4 é santidade, o grande enfoque de Paulo. E Paulo está dizendo aqui, olha, santidade na vida do crente é algo que Deus se agrada. E por isso eu e você precisamos buscar isso a cada dia da nossa vida. No verso 2, Paulo vai dizer que santidade é mandamento de Deus, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. A temática é santidade, portanto é algo que Deus ordena, que Deus determina para a vida do crente. Se a gente olhar em Levítico capítulo 19, verso 2, Deus vai dizer a Moisés: olha, Moisés, fala agora à congregação, fala ao meu povo, fala aos hebreus agora e diz para eles que eles devem ser santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Se os irmãos atentarem muito bem, prestarem atenção desde o primeiro capítulo, os irmãos vão perceber que essa temática de santificação é uma temática que Paulo vai empurrar a carta, durante toda a carta. É um assunto que ele vai estar mencionando, trabalhando, tratando o crente a respeito desse assunto. Ele considera isso de grande importância. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém pode ver a face do Senhor. Ninguém se colocará diante dele. Deus não olha para nós segundo a dinâmica da nossa religiosidade. Deus não olha para nós segundo os formalismos que nós apresentamos diante dele. Deus não olha para nós segundo o nosso trabalho dentro da igreja. Deus olha para nós segundo a nossa santidade de vida. Trabalho sem santidade se perde completamente no espaço. É esforço meramente humano. Sem santificação não há relacionamento com Deus, não há intimidade com Deus, não podemos ver o Senhor e, portanto, não iremos jamais agradar o coração dele. Santidade não é um mero convite de Deus. Santidade não é um mero conselho do Senhor. Santidade é ordem de Deus para a vida da gente. Mas o terceiro motivo que Paulo coloca para aquela igreja de Tessalônica é que santidade é aquilo que Deus deseja para a minha vida. Verso 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É o que Deus quer. É o que Deus mais quer. Se a gente der uma olhada, por exemplo, para um período de maior corrupção da história da humanidade, a Bíblia diz que Deus coloca o seu olhar em Noé, e quando observa Noé,
Ele não enxerga Noé, apenas enxerga a santidade da vida de Noé. O autocomprometimento que ele tinha com o Senhor, com a sua palavra, com as suas verdades. E é isso que vai fazer a grande diferença. Porque é que Enoque simplesmente andou com Deus e depois desapareceu, foi trasladado para estar com o Senhor para sempre, não experimentou a morte, porque vivia uma vida de santidade. Quando Deus vai convocar Abraão para a grande obra que tinha para Abraão realizar, Deus simplesmente diz: Abraão, deixa eu te dizer algo importante, anda na minha presença e ser perfeito. Seja santo, é a mesma coisa. Tenha compromisso comigo, com meus valores. E é isso que Paulo está aqui tentando inculcar na mente desses crentes de Tessalônica. Deus se agrada, esse é um grande motivo. É mandamento de Deus. Outra grande razão é o desejo de Deus, verso 3, para a minha vida, para a sua vida. Então não há necessariamente como deixarmos de buscar isso para a vida da gente. Agora, algo muito importante aqui sobre santidade que Paulo continua a abordar. Interessante que ele vai chamar a atenção daquela igreja para uma área específica da santidade. A grande ênfase de Paulo aqui é com o corpo da gente. Se der uma olhada até o verso 8, quando a santidade é o assunto que está sendo descrito, você vai perceber que essa questão do corpo é extremamente importante para Paulo. E por que isso? Porque aquela sociedade, irmãos, a sociedade de Tessalônica, era uma sociedade extremamente permissiva, muito parecida com a de hoje. A prática sexual imoral, inadequada, estava em evidência no comportamento das pessoas daquela época. Paulo queria o seguinte, é que a igreja não se miscuísse, não se misturasse com esse tipo de prática. Agora, quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, não é diferente da sociedade de Tessalônica. Nós vivemos uma realidade exatamente assim, onde a promiscuidade tem crescido assustadoramente. Olha os versos 3 a 5. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Primeira coisa que Paulo chama a atenção para o corpo aqui é: evite a fornicação. Verso 3, a parte B. Vos abstenhais da fornicação. E o que é fornicação? É relação sexual de forma imoral. E aqui Paulo está, na verdade, compreendendo, através dessa afirmação, fornicação, várias atitudes que o ser humano assume na sua vida, várias práticas inadequadas, como prostituição, adultério, homossexualismo, bestialidade, relação com animais. Essas coisas, Paulo diz, que não podem estar de maneira nenhuma presentes na mente, no coração, na vida do crente. Por isso é que ele vai abordar a santidade do corpo. É interessante que em outras situações ele está abordando a santidade da mente. Ele está abordando a santidade do coração, mas aqui é o corpo que chama a atenção de Paulo, e Paulo está, repito, dizendo: olha, evitem qualquer prática que possa denegrir o corpo de vocês. E se você olhar o verso de número 4, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da gente dizendo assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso ou seu corpo em santificação e honra. E o que é honrar o corpo?
Paulo está dizendo aqui, olha, saiba usar o corpo que Deus te deu. Tenha responsabilidade com ele. Em primeiro lugar, é porque ele é a nossa casa. Nós não somos o nosso corpo. Esse corpo um dia vai voltar para o pó, vai virar adubo. Eu não sou esse corpo é a minha casa. Eu sou o espírito, a alma que está aqui dentro. Então esse corpo é a minha casa e eu preciso aprender a cuidar dele. Isso implica, obviamente, os cuidados com a minha saúde física, a minha saúde emocional, com aquilo que eu ingiro, obviamente. Isso tem a ver com essa alimentação, esse cuidado normal e natural que devo ter, mas Paulo aqui está dizendo que eu preciso cuidar do meu corpo e não entregá-lo à lascívia, à prostituição, porque essa é a minha casa. E Paulo diz que eu devo honrar esse corpo não foi obtido por mim, não foram meus pais que me deram, esse corpo me foi dado por Deus e eu preciso honrar essa casa que Deus me deu. É a minha casa, é a minha morada. Mas em segundo lugar, é também casa de Deus, como Paulo vai falar muito bem, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, o verso de número 16. Ele diz que nós somos casa do Senhor, templos do Espírito de Deus, moradas do Eterno. Já paramos para pensar sobre isso? Aquilo que nós fazemos de errado com o nosso corpo, nós estamos, na expressão de Paulo aqui, desonrando não apenas o corpo, mas a casa de Deus. Desonrando ao Deus da nossa vida que mora em nós. Cada um de nós foi selado com o Espírito Santo, amém? O Espírito de Deus está em nós, então nós não podemos oferecer ao nosso corpo para práticas que não estejam em concordância com a vontade do nosso Deus. E logo depois, Paulo vai citar um outro motivo para que possamos honrar esse corpo. Ele diz que o nosso corpo não é arma para lesar o outro. Olha os versos 6 e 7. Ninguém oprima ou engane a seu irmão. Em outra tradução, defraude a seu irmão. Em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Nosso corpo não é arma para lesar o outro. Quando alguém, dentro da comunidade de fé, abre espaço para sexo antes do casamento, ele está lesando o outro. Porque esse tipo de prática inadequada vai gerar sequelas, não somente para a vida dele, se ele é crente, terá sequelas. Se não for crente, ele vai estar exatamente no lugar dele. Quem tem a natureza do Senhor vai se incomodar com esse tipo de ação, de atitude, de comportamento inadequado. Então, sexo antes do casamento, geralmente, vai produzir culpas, medos, inseguranças, problemas emocionais na vida de alguém. Às vezes, gera até mesmo uma gravidez indesejada, lesão que é produzida na vida do outro. Às vezes o outro se utiliza daquela prática por aquele momento e depois abandona a pessoa. Uma lesão emocional. A pessoa se sente preterida, usada como objeto qualquer. A Bíblia diz, sexo antes do casamento gera esse tipo de sequela na vida das pessoas. Como mesmo dentro do casamento, o adultério gera sequelas irreparáveis. Isso é também lesão. E aí Paulo vai chamar a atenção da gente para o cuidado que a gente tem nesses relacionamentos que estabelecemos. Cuidado que o jovem precisa ter no seu namoro. Olha lá como é que você namora.
O corpo da namorada não é seu. O corpo do teu namorado não é teu. O corpo do teu namorado crente é do Senhor, você precisa honrar. Dentro desse corpo, há a marca do Espírito Santo nele, do sangue de Jesus Cristo. Você precisa honrar e não desonrar o corpo do seu irmão e muito menos o seu. É o que Paulo está dizendo aqui. Precisamos aprender a honrar o nosso corpo, porque ele é casa de Deus para a vida da gente. Olha o verso 6, parte B, o que é que Paulo diz? Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Quero chamar a atenção até para outra coisa, independentemente de relacionamento sexual. Quando Paulo fala em defraudar é uma expressão que chama a atenção para o seguinte: você oferece algo e depois tira aquele algo da pessoa. No namoro, geralmente, costuma-se fazer muito isso, né? Você se envolve nas carícias, a pessoa sente a necessidade de um relacionamento sexual e você tira isso. É o ato de defraudar. E a Bíblia diz que isso é pecado aos olhos do Senhor. Não é pecado porque você disse, olha, o limite é até aqui, não. Pecado é porque você conduziu o outro a sentir aquilo que ele não precisava sentir. Porque você usou o seu corpo como objeto do prazer do outro e usou o corpo do outro como objeto do seu prazer, num momento em que isso não era permitido pelo Senhor. Por isso que Paulo disse, honre o seu corpo, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Eu sei que isso não tem mais punição no tribunal dos homens, mas a Bíblia diz que Deus não deixará isso passar impune. Logo depois, Paulo vai tratar sobre outra questão. A pureza pessoal é importante, mas Paulo agora vai dizer para os crentes, olha, controlar os impulsos do corpo é bom, mas manter o amor fraternal é também necessário. Versos de 9 a 10, Paulo vai dizer, quanto porém ao amor fraternal, olha que coisa bonita, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo reconhece aqui ser desnecessário escrever àqueles irmãos sobre a importância do amor entre eles. Irmãos, que bom se as nossas igrejas hoje pudessem ser assim. Igrejas onde cada irmão ama verdadeiramente o outro. Onde cada irmão é capaz de olhar o outro e a necessidade do outro como se fosse a sua. Paulo diz, olha, reconhece ser desnecessário escrever sobre amor para esses irmãos por algumas razões. Ele diz assim, olha, vocês já foram instruídos por Deus, verso 9. Quando você lê o verso de número 10, Paulo diz assim, olha, o amor de vocês já é reconhecido até entre os irmãos da Macedônia. Já saiu das fronteiras de Tessalônica. Aquele povo já era conhecido como a igreja dos irmãos que amam verdadeiramente uns aos outros, que são capazes de se dar e se doar pelo outro. Eram verdadeiros referenciais nessa prática. Agora, o que chama a minha atenção é que Paulo era um inconformado espiritualmente. Paulo nunca se conformou com sua vida espiritual. A gente olha para Paulo dizendo assim, meus irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele diz isso, não é porque ele está reconhecendo, olha, eu já cheguei ao nível mais elevado da vida cristã. Não. Ele está dizendo apenas para a gente o seguinte, olha, tem o mesmo desejo, o mesmo empenho de seguir a Jesus, de se consagrar ao Senhor, de se doar ao Senhor, de encarnar a palavra de Deus que eu tenho. Paulo, em muitos momentos da vida, assumiu comportamentos inadequados. Foi grosseiro. Paulo, em alguns momentos da vida, chegou a brigar, dizer, eu não vou evangelizar mais com Marcos, ele foi irresponsável comigo. Paulo dá um belo carão em Pedro.
aparentemente quebrando a ética, né? Podia ter chamado a atenção, né? Um pouco à parte, conversar comigo. Paulo tinha, às vezes, algumas atitudes muito impulsivas. Ele não era um homem perfeito, mas ele tinha o desejo cada vez maior de ser um homem tomado por Deus e usado por Deus para a glória de Deus. É essa imitação que ele propõe para a gente na sua palavra. E é isso que ele está propondo para aqueles irmãos. Se você olhar o verso de número 10, a parte última desse verso, vamos ler o verso todo, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Agora olha para essa parte última. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Vocês são uma igreja composta de crentes que amam, mas amem mais, aumentem mais esse amor. Não pensem que vocês chegaram no limite de vocês. Sejam a cada dia mais possuídos pelo amor de Deus. Exercite esse amor, cresça em amor. E por que é que Paulo propõe esse tipo de coisa? Há pelo menos 3 razões óbvias aqui. A primeira delas é que a prática do amor é indispensável à vida do crente. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 13, Paulo escreve dizendo, olha, você pode fazer qualquer coisa, se sacrificar, doar seus bens para as pessoas, se não tiver amor, nada disso vai valer a pena. É o amor que dá qualidade a tudo aquilo que a gente faz para Deus, diante de Deus. A segunda razão que Paulo coloca para que aqueles irmãos pudessem progredir, abundar, buscar cada vez mais amar uns aos outros, é porque a prática do amor é o indicador de que nós pertencemos a Jesus. Certamente Paulo aqui está lembrando das palavras que Cristo compartilhou com seus discípulos em João capítulo 13, verso de número 15, quando Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A terceira razão que Paulo propõe aqui é que o verdadeiro crente deve sempre superabundar em amor. Isso é doar-se completamente para servir ao outro. É a atitude da gente querer cada vez ter mais de Deus na vida, para poder servir mais a Deus. Certamente, se eu e você fôssemos Moisés e tivéssemos sido usados pelo Senhor para aqueles milagres sobrenaturais que aconteceram no Egito, depois a travessia do Mar Vermelho, que coisa fantástica. Ainda depois disso, a gente tivesse o privilégio de também poder perceber Deus alimentando mais de 2 milhões de pessoas no meio do deserto, enviando codornizes para esse povo, enviando maná, enviando água para esse povo. 2 milhões de pessoas, era muita gente. Deus sustentou esse povo durante 40 anos, mas quando Moisés, tem determinado momento que Moisés vai, sobe o monte, se coloca diante de Deus, e a grande solicitação que Moisés faz para Deus é, Senhor, eu quero ver a tua glória. O que isso quer dizer? Deus, eu quero conhecer o Senhor mais profundamente. Isso para mim não é suficiente. Eu quero me aproximar mais de ti. Eu quero ver a tua face. E olha que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como um homem fala com o outro. Mas ele queria mais de Deus. E a proposta de Paulo aqui para aqueles crentes é que vocês progridam nesse amor. Jorrem amor. Porque o amor de Deus é assim, quanto mais você dá, mais você recebe da parte dele. Essa é a única coisa que Paulo vai sugerir aos crentes de Tessalônica sobre amor. Logo depois, Paulo vai passar para a questão do trabalho. E aí Paulo diz assim, olha, há alguns problemas agora entre vocês. Olha os versos 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado,
para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Agora Paulo entende, percebe que alguns tessalonicenses estavam vivendo à base da ociosidade. Tinha crente que não queria trabalhar. E por causa disso, como o próprio adágio popular já afirma, não é? Uma mente vazia é a oficina do diabo. Muitos desses crentes agora estavam se intrometendo na vida alheia. E para esses, Paulo vai fazer 3 recomendações específicas nesses 2 versículos. A primeira delas, olha, vocês precisam parar de falar da vida dos outros. Verso de número 11. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. A gente precisa começar a pensar em nós, olhar para nós e não necessariamente para a vida do outro. Paulo propõe aqui, cuidem da própria vida. Não fale mal dos outros. Segunda coisa que Paulo vai colocar, porque essa primeira questão de falar mal, vou abrir só um parêntese aqui, se dava muito mais pela questão de o crente não quer trabalhar, o crente não quer produzir, não consegue se sustentar, mas fica de olho no dinheiro do outro irmão, só quer viver de benefícios do outro irmão. E quando isso não chegava para eles, então eles começavam a falar mal a respeito desses irmãos. Paulo diz, olha, permaneçam quietos e cuidem dos vossos próprios negócios. E logo em seguida, verso 21, Paulo vai dizer, trabalhe com as próprias mãos. Certamente, meus irmãos, aquela ociosidade era gerada possivelmente por 3 desses problemas. O primeiro deles é o mais natural de todos, né? A preguiça. Tem gente que mesmo tendo entregado a vida a Jesus, não quer trabalhar. Não quer lutar pelo próprio pão, pelo próprio sustento. Então, a preguiça era uma das razões. O segundo motivo é que para os gregos, naquela época, o trabalho manual era restrito aos escravos. E era considerado, portanto, uma desonra um cidadão que não fosse escravo trabalhasse com as próprias mãos, não é? Trabalho braçal, no caso. E alguns membros da igreja, então, começaram a recusar, não encontrem um trabalho especial na sociedade, então eu não trabalho. E a igreja agora provê o meu sustento. O segundo motivo era a crença da vinda iminente de Jesus Cristo. E Paulo, inclusive, vai falar sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 a 12. Olha o que é que Paulo diz aqui. E também estes sejam 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 e 12. Porque ainda estávamos convosco, vos mandamos, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Haviam crentes que não queriam trabalhar, repito, porque achavam que Cristo viria a qualquer momento. Então Paulo está agora tratando dessa questão do trabalho. Terceira questão que Paulo focaliza sobre o trabalho é para que andeis honestamente, no verso de número 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Viver honestamente aqui é viver à própria custa. É não depender de ninguém. É não necessitar de coisa alguma. A proposta do Evangelho é que cada um trabalhe com as nossas próprias mãos e colha o fruto do nosso trabalho para o nosso próprio sustento. Em seguida, Paulo agora aborda a questão da vinda de Jesus, segunda vinda de Jesus Cristo. Nos versos 13 a 18, ele vai chamar a nossa atenção
É óbvio que Paulo não lida necessariamente com os detalhes da vinda de Jesus. A grande pergunta que surge aqui na igreja de Tessalônica é: Paulo, o que vai acontecer com aqueles irmãos que morreram? Paulo, será que esses irmãos farão parte da segunda vinda de Jesus? E é essa a questão da segunda vinda que Paulo vai tentar responder aqui. E Paulo responde de maneira que todos nós já conhecemos, e nesse texto ele deixa claro, no verso 3, Paulo vai chamar esses crentes que morreram como crentes que estão dormindo no Senhor. Paulo usa a mesma expressão que Jesus usou em João capítulo 11, verso 11, a respeito de Lázaro. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou acordá-lo do sono. Morte para Jesus é sono, e Paulo apresenta aqui a mesma realidade. Aqueles que morreram não se acabaram necessariamente, a existência deles não chegou a um fim último, de maneira alguma. Eles estão apenas dormindo, diz Paulo. Aqui ele traz, portanto, a ideia de sono. E ele diz no verso de número 14 que esses crentes que dormem haverão de ressuscitar. Que o mesmo Deus cujo poder foi capaz de ressuscitar a Jesus Cristo, um dia também ele viria e ressuscitaria aqueles que dormem nele. Nos versos 15 e 16, Paulo diz que os crentes que hoje dormem no Senhor estarão se encontrando em primeira mão com Jesus. Eles ressuscitarão primeiro. Paulo aqui está trazendo esperança para o coração dos crentes. O objetivo de Paulo é que aqueles irmãos não pensassem de que, uma vez mortos, não havia mais possibilidade de passarem pela experiência da segunda vinda de Jesus. Paulo disse não. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, aqueles que dormem nele, aqueles que morreram fisicamente apenas, eles serão ressuscitados primeiro e subirão a encontrar-se com o Senhor nos ares. E Paulo diz, e nós, os que estivermos vivos, então nós subiremos. Agora Paulo diz, com eles, com esses nossos irmãos na fé, com os nossos parentes que são também irmãos em Cristo, e que feneceram pela morte física, eles subirão juntamente conosco a encontrar o Senhor nos ares. É por isso que Paulo está dando agora, essa palavra que Paulo está dando é para reativar a esperança no coração deles. Se você atentar muito bem para o verso de número 13, é esse o objetivo central. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por agora injeta a esperança, expectativa boa e positiva. Agora os crentes de Tessalônica podiam dizer o seguinte, olha, meu irmão em Cristo, que um dia foi tragado pela morte física, ele vai ressuscitar e vai subir comigo, e vai se encontrar com Jesus nos ares. E Paulo diz, e nós viveremos com o Senhor para todo sempre. Paulo finaliza o capítulo 4 dizendo o seguinte, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Conversem um com o outro sobre isso. Não apenas sobre a vinda do Senhor. Conversem um com o outro sobre a importância e necessidade da pureza pessoal. Conversem, compartilhem um com o outro sobre a importância do trabalho. Compartilhem um com o outro sobre a importância de progredirem no amor fraternal. Compartilhem um com o outro sobre a esperança que cada um de nós precisa cultivar diariamente sobre a vinda de Jesus. Jesus virá e um dia estaremos com Ele e viveremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Pai, que bom nós sabermos que apesar de todas as nossas muitas limitações, Tu és um Deus bom e tremendamente fiel na vida da gente. Nossos pecados, nossas fraquezas
E essas mesmas limitações que mencionamos não são capazes, meu Pai, de ofuscar o amor e o cuidado do Senhor por nós. Não são capazes de anular a Tua promessa conosco, a Tua aliança para com as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer por isso. Agradecemos pela Tua palavra e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos prepare para a vinda do Teu Filho. Nós sabemos que ela está muito próxima, então nos ajuda a ter uma vida pura, nos ajuda a fugir, Pai, da promiscuidade, da imoralidade, do pecado que campeia nesse mundo. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos a nossa vida comum, trabalhando normalmente, produzindo normalmente, sendo úteis à sociedade e às nossas famílias. Nos ajuda também, Pai, a estarmos a cada dia embriagados com o amor do Senhor e que possamos manifestar esse amor na vida de cada um dos nossos irmãos. Nos ajuda, Pai, a estarmos de pé para a vinda de Jesus, para que quando Ele vier, nós possamos subir com Ele e vivermos com Ele para todo sempre. É assim que nós oramos, mas oramos agradecidos no nome para a glória de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Sim, meus irmãos, nós estamos concluindo o culto dessa noite. Deus abençoe a vida do irmão, lhe dê uma noite tranquila, debaixo sempre da graça protetora do Senhor.